Olá, bem-vindos à reflexão dominical da palavra. Neste dia 16 de novembro, vamos juntas, semear a presença de Deus e deixar que a sua palavra floresça em nossa vida, mente e coração. Que o Espírito Santo nos dê luz para entender a palavra de Deus e coragem para colocar em prática cada ensinamento em nossas decisões diárias. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 5 ao 19. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado, para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho desse domingo nos coloca diante do Templo de Jerusalém, admirado por sua grandeza e beleza. Muitas pessoas se impressionavam com suas pedras e decorações. A grandiosidade do templo, ela alimentava a fé dos judeus a tal ponto que muitas vezes a arquitetura e o poder da religião se tornavam mais importantes do que o próprio Deus de Israel. O templo, ele era símbolo do poder político e religioso de Israel. Parecia inabalável. Era orgulho do povo, sinal visível da presença divina. Por isso, quando Jesus anuncia que não ficará pedra sobre pedra, ele desmascara uma fé apoiada mais nos rituais e na grandiosidade visível do que na justiça e na misericórdia que Deus realmente deseja. Jesus, ele lembra que tudo o que é humano é passageiro e nos convida, gente, a olhar além das aparências, percebendo que o verdadeiro templo é o quê? É o coração onde Deus habita. A fé não depende das pedras, mas da presença viva de Deus em nós. O verdadeiro templo é o corpo de Cristo e, por extensão, a comunidade reunida em seu nome. O reino de Deus, ele não se sustenta
em estruturas monumentais, mas na fidelidade à palavra. Assim, Jesus não despreza o templo, mas relativiza tudo o que é visível e passageiro. Gente, só Deus é absoluto. Essa é uma mensagem profundamente atual. Hoje, vivemos em um mundo que deposita segurança em quê? A segurança nas coisas que brilham, na aparência, na tecnologia, nas estruturas de poder e até mesmo nas formas exteriores da religião. Mas Jesus, ele nos convida a descer ao essencial. O sagrado verdadeiro está no coração que escuta, que acolhe e vive a palavra. Para que o reino se manifestasse, era preciso o quê? Derrubar o templo, que havia se tornado um lugar de comércio e idolatria, sustentando estruturas econômicas e religiosas que afastavam o povo do essencial. Então, a destruição do templo permitiria ao povo redescobrir sua verdadeira identidade e vocação. Também hoje, quando as instituições religiosas se tornam rígidas e centradas em estruturas, às vezes o melhor é deixar que suas pedras caiam, para reencontrar a pureza do Evangelho e a simplicidade da fé. O anúncio do Evangelho do templo é expresso com linguagem apocalíptica, típica da época, que nos convida a olhar para além das catástrofes e sinais externos. Para Jesus, o decisivo não é o fim dos tempos, mas a atitude de confiança diante da realidade presente. Por isso, ele alerta: cuidado para não ser desenganados. Nem o medo, nem as crises devem dominar o coração. A realidade passa, mas a essência permanece. Jesus conclui: não vos apavoreis. Vamos guardar bem essa frase, gente. Não vos apavoreis. Por quê? O medo paralisa e nos faz ver o mundo como uma ameaça, quando deveria ser visto como campo de missão. Quando Lucas escreve seu evangelho, perseguições já atingiam os cristãos. Por isso ele recorda que, mesmo quando tudo parece desabar, a fé sustenta o coração. O núcleo da mensagem é esta: estruturas externas podem ruir, mas quem permanece em Deus encontra segurança verdadeira. Jesus não promete ausência de provações, mas garante sua presença fiel. A vida cristã, ela se sustenta na perseverança. Permanecer com Deus mesmo quando tudo ao redor parece tremer. Gente, façamos uma prece por todos nós, para permanecermos firmes, termos resistência diante do mal e termos uma esperança fiel, lembrando que o mundo muda, as pedras caem, mas a palavra de Jesus permanece. Se você gostou dessa reflexão, curta e se inscreva neste canal. Que o Deus da esperança e do amor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gente, um bom domingo e um bom início de semana a todos.